Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, pela audiência. Inicialmente, queria cumprimentar o presidente da OAB do Guarujá, o Dr. Marcelo Henrique Garcia, e também aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, né, não só a oportunidade da live, mas a oportunidade em fazer parte da comissão, a presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, a doutora Soraya Embassaí de Mello, uma querida, muito solícita, disposta sempre a ajudar a gente, muito ativa na comissão, está fazendo um trabalho brilhante, né, nessa comissão que nós três aqui integramos. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou advogada, meu nome é Paula, sou advogada especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC do Rio e sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Inclusive, eu queria convidar aqui a audiência, todos que estão aqui presentes, a participarem da nossa comissão. Nós três aqui, esse trio, faz parte da comissão, a comissão é super engajada. A gente tem lives mensais, em que a gente convida pessoas que são referência na área, os temas são muito interessantes, muito atuais, então é sempre uma aula para a gente. Eu convido a todos participarem, aqueles que atuam com PI, aqueles que não atuam, qualquer pessoa vai ser muito bem-vindo pela nossa presidente, que é a Soraya. Bom, sem mais delongas, eu vou entrar aqui no tema, né, da live de hoje, dizendo que o tema vai tratar, né, das marcas de posição, as mudanças e os desafios após a publicação da Portaria 37, né, de 2021, que instaurou aí a possibilidade do processamento dessa modalidade de marcas, né? E, mais uma vez, quero agradecer aqui a presença de todo mundo e das minhas convidadas. E também vou rapidamente apresentá-las, rapidamente mesmo, porque se eu dependesse de ler o currículo integral, eu ia ficar aqui até amanhã. Então, vou resumir aqui. A doutora Maria Eduarda Lima, ela é advogada inscrita pela OAB de Santa Catarina. Ela é especialista em Direito Empresarial e em Propriedade Industrial. Ela é secretária da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Santa Catarina. Ela é membro também aqui da nossa Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. A doutora Patrícia, ela é advogada inscrita pela OAB do Rio de Janeiro. Ela é graduada e licenciada em Letras, Português e Francês pelo FRJ. Ela é sócia do escritório Guerra Advogados Associados e ela também é membro consultora aqui da nossa comissão de PI do Guarujá. Bom, acho que podemos aí entrar, né, no nosso tema de hoje, que é muito extenso, atual e muito interessante. Enfim, tanto para quem atua na área, como para quem é curioso, né, e quer saber um pouquinho mais das novidades dessa possibilidade aí no mundo das marcas, que é super recente, né? Então, como a gente sabe, entrou em vigor essa nova portaria, né, que foi publicada em setembro de 2021, trazendo aí para a gente, né, para o Brasil, uma nova apresentação de marca que até então não era passível de registro aqui no Brasil, que são as marcas de posição, tá? Então, assim, embora a LPI a Lei de Propriedade Industrial não contemplasse expressamente a figura desse tipo de marca, ela também não afastava, né, não impedia esse registro. Então, assim, na prática, significa que agora os titulares, né, podem protocolar esses pedidos de registro para marcas de posição, coisa que anteriormente não era possível no Brasil, né, como eu falei, em alguns países. Bom, vou trazer aqui rapidamente uma parte teórica, falando um pouquinho do que são essas marcas de posição, para depois a gente discutir um pouquinho de como é a abordagem em outras jurisdições, que não o Brasil, né? E depois a gente vai entrar na parte prática, que é a parte mais legal, trazendo aí os casos práticos e o que a gente pode esperar dessa nova modalidade no futuro. Bom, a definição de marca, bem rapidamente, lá, segundo o artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial, é suscetível de registro como marca os sinais distintivos
que são visualmente perceptíveis e que não estejam nas proibições expressas legais, né? E aí a gente sabe que a marca ela pode ser classificada em dois tipos. As marcas tradicionais e as marcas não tradicionais. Eu vou falar aqui de uma maneira bem leiga, porque eu não sei qual a audiência, assim, para todo mundo entender e ficar na mesma página. Então, assim, é bem intuitivo. As marcas tradicionais são aquelas que são visualmente perceptíveis, né, e identificadas por meio de palavras, logos, e na prática, no Brasil, elas são registradas como nominativas, figurativas ou mistas, né? Nominativas são o nome, figurativas o desenho ou logo e mista a junção dos dois. E tem, né, as marcas não tradicionais, que são aquelas que são reconhecidas sob diversas espécies, como as tridimensionais, o trade dress, né, o conjunto imagem, e dentro das marcas não tradicionais estão as marcas de posição, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, o que é essa marca de posição? Muito rapidamente, para contextualizar. Ela é formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica, de modo que a posição desse sinal permite a distinção do produto ou serviço em relação aos outros. Então, assim, fala-se muito em singularidade da posição desse sinal, porque é isso que vai distinguir a marca de posição em si, né? E, enfim, antes disso, né, da publicação da portaria, vários players no mercado se valiam dos pedidos de registro da modalidade figurativa, já que não era possível, né, até então, o registro da marca de posição. Mas esses registros, né, não garantiam ao titular a mesma segurança jurídica que uma marca de posição em si, né, vai trazer para a gente. Então, para a gente entender um pouquinho, né, dessa jurisdição, dessa modalidade em outros países, eu vou dar a palavra para a Maria Eduarda. Né? Na prática, com a publicação dessa portaria, ela eleva o Brasil a um patamar mais moderno e avançado, né? Porque ele fica ali equiparado com outros países que já previam essa possibilidade de registro há algum tempo. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Maria Eduarda, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa possibilidade aí ou não em outros países. Certo, obrigada, doutora Paula. Para exemplificar a nossa live, né, ficar uma live que seja objetiva, que a gente consiga compreender, eu trouxe na Colômbia, que desde 2014 tem essa previsão. A Colômbia, ela faz parte da comunidade andínea, juntamente com a Bolívia, Equador, Peru, Chile e Venezuela. E eles possuem essa regulação em conjunto de propriedade intelectual, tá? Em propriedade industrial. Na questão de marcas, no rol deles não possui marcas de posição, das marcas não tradicionais, bem pontuado anteriormente pela doutora Paula, tá? Mas eles possuem nesse rol cores, vestimentas, inclusive marcas animadas, animações, né? Então, ele já vem se adaptando a isso desde 2014, mas o que é muito curioso é que até então, tá? Até quando eu consegui aqui pesquisar, eles têm 26 marcas de posição, tá? Identificadas, né, no órgão regulador deles. Enquanto no Brasil, que agora que começou, que a gente está engatinhando, já foi identificado 70 marcas, tá? Não é um número oficial, mas a princípio nós temos no mínimo 70 marcas de posição já em andamento no INPI. Então, por mais que a gente só trouxe isso agora para o Brasil, o INPI só regulamentou agora, por mais que anteriormente, né, não era vedado, conforme a doutora Paula falou, tinha as outras formas, né, trouxe isso agora, as pessoas, né, os empresários conseguiram trazer isso para os negócios deles. Por que eu acredito nisso, né? A gente, né, com a pandemia, o empreendedorismo veio muito forte para o Brasil. E eu falo muito no marketing de conexão. Você conectar, você trazer um diferencial. Então, as pessoas buscam ter esse diferencial. Eu não vou consumir qualquer produto, eu vou consumir um produto que já esteja avançado no mercado, que já tem uma posição, tem um diferencial. E aqui no Brasil é muito forte o empreendedorismo. Então, os empreendedores, os empresários já estavam ligados nisso. Então, logo que lançou, nós já lançamos com 70 pedidos de registro de marca de posição, tá? E acredito que vai crescer muito mais, tá? Porque aqui no Brasil,
está fomentando cada vez mais a inovação. As pessoas estão buscando mais isso, né? Proteger os seus negócios, expandir os seus negócios através de franquias, de mais vendas, de mais marketplace nos seus negócios, tá? E como tudo, a gente só aprende na prática. Então, é muito bonito a gente ver, né, a lei, a portaria, mas a gente só vai ver como que isso vai se comportar na prática. Então, eu acredito que a doutora Patrícia vai trazer para nós muitos exemplos, né, do que ela já viveu na prática no escritório dela. Então, eu passo a palavra para a doutora Patrícia, para ela trazer os exemplos e a gente vai complementando depois. Boa noite a todos os presentes. Eu queria agradecer, complementando a doutora Paula mais uma vez, agradecer à presidente da comissão, a doutora Soraya, uma pessoa fantástica que nos ajudou muito durante esse processo da elaboração da nossa live, nos deu muita força. Então, aqui fica meu agradecimento aqui em nome do nosso trio, tá? Então, gente, eu peguei a parte prática de alguns casos que eu vivenciei no escritório, tá? As marcas de posição, assim, é complicado a gente falar assim, né, um bate-papo, porque é uma parte muito visual, né? Porque justamente, como a doutora Paula falou no início, representa a aplicação específica de um sinal num suporte, né? Então, assim, como é que eu posso mostrar isso para vocês, né? O Instagram ele ainda não tem esse mecanismo de compartilhamento de tela, então eu vou primeiro dar uma introdução de como eu peguei esses casos, assim, eu fui agraciada, né, com alguns pedidos de registro de marcas de posição, coincidentemente, um dia após a publicação da portaria 71, que ela foi publicada no dia 16 de novembro. E aí, no dia 17, eu recebi 5 pedidos de marcas. Inicialmente, o cliente estrangeiro, o americano, ele pediu com prioridade. Na prioridade, as marcas constavam como marcas figurativas. Então, é interessante essa parte da identificação dos pedidos, para que eu conseguisse adequá-los a marcas de posição ao invés de marcas figurativas. Então, como é que eu fiz essa identificação? Apesar da recente implementação, né, da publicação, para mim foi algo muito desafiador. Mas o desconfiômetro ficou ligado, né? Depois, com alguns anos de prática, eu verifiquei de acordo com a figura que eles mandaram. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês de alguma forma aqui prática, né? Nem sei de perda porque não tem compartilhamento de tela, tá? Mas eu vou tentar aqui mostrar para poder ilustrar para vocês, tá? Eu vou tentar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Pode falar, doutora. Isso, eu acho legal também como Exatamente. né, que eram marcas de posição Olha aí. efetivamente. Vocês conseguem ver? É legal aqui. Tá? Então, Consigo legal. ver. Então, chegou assim para mim, tá? Isso aqui é uma plataforma elevatória, são aquelas máquinas transportadoras elevatórias. E aí, pela prioridade americana, ela estava uma marca figurativa. E o que me chamou a atenção foram justamente essas linhas tracejadas. O que acontece com as linhas tracejadas? O próprio manual de marcas, ele prevê lá no item 5.13.2 que as marcas de posição elas são caracterizadas por um suporte que representa o objeto, tá, no qual aquela marca, aquele símbolo vai ser posicionado. Tá? Então, já me chamou a atenção por isso, porque o objeto da marca em si não é a máquina, não é a plataforma elevatória. Esse tracejado mostra justamente o esqueleto, tá? Digamos assim, o esqueleto de onde eu vou posicionar. E por que eu achei que era uma marca de posição? De acordo também com o próprio manual, a gente tem uma parte dele, que fala das marcas de posição, que as marcas elas são símbolos, né, que podem ser caracterizados por figuras, por palavras também,
e cores. Cores e combinações de cores aplicadas em uma posição distintiva, peculiar. E aí comecei a ligar os pontos, né? E aí, qual foi o bingo? O bingo foi justamente na descrição do documento de prioridade, apesar de eles caracterizarem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não há previsão de marca de posição, tanto é que eu tive que explicar isso para o cliente nas tratativas, tá? Eu tive que explicar a diferença de uma marca para outra, e aí a gente chegou à conclusão, né, nós dois juntos, assim, eu falei, olha, eu colocaria como marca de posição, ele também concordou, e o bingo foi aqui, ó. Porque está meio pequeno, não sei se vocês conseguem ver direito, quando ele fala da descrição da marca, que é uma das partes que a gente tem que colocar lá na petição. Foi tudo novo para mim, porque, imagina, foi publicado no dia 16, no dia 17 eu recebi os pedidos, eu não tinha qualquer conhecimento, como ninguém tinha conhecimento de como era a cara da petição, imagina, como é que eu vou fazer? Você tem uma instrução exatamente nova no manual, né? Como é que eu vou fazer? Meu Deus. E aí a descrição estava assim, olha só que interessante. E aí você consegue bater todos os itens do manual aqui. Olha o que ele fala, que as cores laranja e cinza são reivindicadas como características da marca. A marca consiste na combinação de cores laranja e cinza, na qual a cor laranja é aplicada à base, plataforma e no cesto. E o cinza é aplicado ao mastro, né, da plataforma elevatória. Olha, ele fala lá no final, the broken line, no caso a linha tracejada, é apenas para mostrar a posição, né, a posição da marca no produto, como eu tinha falado antes ali. Né? E o outlining, no caso, ou o shape, o outlining seria uma linha cheia, que não é o caso aqui. Aqui seria o shape, tá, das máquinas, eles não são reivindicados como parte da marca. Ou seja, logo, o que eu tenho aqui é uma aplicação das cores nesse tipo de plataforma, que caracteriza uma configuração singular nesse tipo de produto. Porque a plataforma, imagina, a gente pode fazer por eliminação também. Imagina, eu vou reivindicar uma plataforma elevatória para plataforma elevatória? Não. Né? Elemento comum designando o próprio produto. Então, já recairia lá no 6, no artigo 124, inciso 6. Então, realmente, o que ele quis dizer, inclusive naquela descrição, que são posicionamentos específicos aplicados a este produto. Qual produto? A plataforma elevatória, que vão configurar uma caracterização específica daquele titular, daquela marca. Porque aí, para dar mais uma ilustração para vocês, existem milhões de tipos de plataformas elevatórias e cada uma é caracterizada por uma configuração diferente. Aí eu peguei aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha só, a gente tem vários tipos, tá vendo? Aqui, ó, e inclusive eu peguei a do cliente, que essa daqui foi uma das que eu fiz, tá? Além dessa que eu mostrei, essa aqui é em forma de tesoura. Aquela parte do mastro que tem em forma de tesoura. Então, pantográfica, melhor dizendo. E eles indicam as cores posicionadas no cesto, a parte cinza nessa parte pantográfica. Eu tenho esse depósito também feito, dessa daí, em contraposição às demais plataformas. O que identifica a plataforma do meu cliente? É essa configuração de cores aqui, aplicada especificamente nesses pontos da máquina. Tá? Então, foi bem interessante, por ser um primeiro caso, né? E como é que eu consegui identificar, sendo marcas de posição, ao invés de uma simples marca figurativa, que seria nos Estados Unidos, porque eles não têm essa previsão lá. E aí, eu queria aproveitar o ensejo na petição, para quem nunca viu, queria mostrar a parte mais... Oi?
A gente faz uma posição, não é tradicional, né, no meio ali desse projeto, né? Exatamente, Uma posição ali exatamente. E singular, aí né, ele da demonstra ação. Então, bem acho isso, que né? Essa questão da, justamente, olha, eu quero a parte vermelha aqui, o cinza aqui, porque as minhas máquinas são assim. Esse tipo aí, porque eu fiz mais 4 diferentes. É o que eu te falei, a pantográfica e umas outras diferentes plataformas, tá? Com aplicações diferentes também, de cores. E que é exatamente essa combinação e aplicação distintiva de cores no produto que caracteriza a marca de posição. Então, uma parte interessante que eu queria mostrar para vocês da petição, que é a parte que interessa, e para quem nunca viu, é essa aqui, ó. Aqui, ó, dados da marca lá. eu nunca Ó, dados da estou aqui, marca, que é a mas eu apresentação da marca de trabalho com posição. E a de... descrição, olha aqui, ó, eu coloquei exatamente o que eles pedem Uhum. lá no manual de marketing, que você tem que colocar a forma como as cores, no caso, os símbolos, né, que eles dizem que são os símbolos, os sinais, como eles se posicionam, poderia não ser cor, poderia ser uma figura, poderia ser até mesmo uma palavra. Mas no meu caso aqui foi a combinação de cores. Como ela se posiciona no produto, que eu falo que a parte tracejada, né, ó, demonstra a posição e colocação da marca nos produtos, o contorno e o formato das máquinas não são, porque justamente eu não estou protegendo a plataforma, estou protegendo a combinação das cores na plataforma. Então, foi bem legal isso. Deixa eu ver o que mais a gente pode... Ah, sim. E eu, por excesso, talvez, não sei, por precaução, como foi o primeiro pedido que eu fiz logo no dia seguinte, né, da publicação, eu preferi fazer, por precaução, para o NPI, a aplicação não só, né, nas linhas tercejadas, que na verdade isso aí não entra, mas assim, a aplicação do produto em si. Ó. Eu peguei uma foto dessa mesma plataforma de forma a demonstrar para o NPI o preenchimento dela com as cores tal qual ele pediu lá. Ele informou no pedido, aplicação no produto e uma visão ampliada, porque fica muito pequenininho ali na parte da apresentação da marca. Então, eu ampliei para o NPI ver bem isso aqui, que está cumprindo exatamente como o NPI pediu, o Manual de Marcas pede, tá? Esse aqui, então, é o primeiro caso, que eu vou passar para vocês prático, que é a confecção do pedido em si, né? Como eu identifiquei, como é que eu passei de figurativa para a posição, por conta dessas características, e aí eu informei para o cliente, ele concordou plenamente, porque realmente tudo que está escrito ali, tudo que está caracterizado na figura, configura realmente uma marca de posição. Foram 5 pedidos de diferentes tipos de plataformas e já passou a parte de exame formal, vamos ver que pode ser que o NPI peça mais algum tipo de descrição mais detalhada. Eu não sei porque é tudo muito novo, mas certamente a apresentação é de posição, sim. Né? É isso que eu ia perguntar, doutora Patrícia, se já teve alguma decisão, se caiu em Temos alguma aqui, então, exigência ou ainda não. eu apresentei a primeira parte, né? E agora eu vou apresentar alguns. Deixa eu voltar aqui a câmera, né? Então, essa foi a primeira parte, a parte prática do pedido em si, de como identificar e tudo mais, tá? Então, podem ter outras formas de identificação. Aqui, o meu caso foi bem legal, porque foi a aplicação de cor. E aí, eu também tive a oportunidade de experienciar, né, dois tipos de desdobramento. Eu vou falar o primeiro desdobramento, é quando existe dúvida por parte do NPI, isso tudo até mesmo está mostrado no manual de marcas, que quando há dúvidas sobre a apresentação, o NPI vai formular exigência, né, para que o titular esclareça caso a caso. Né? Então, eu peguei um caso aqui que foi interessantíssimo. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês também, tá?
Não tem o compartilhamento de tela, mas vamos lá, a gente dá um jeito. Não é? Não, mas é super visual. Patrícia, na tua fala, Tá falando eu percebo que você fala bastante do manual da marca, né? E isso demonstra da área, nós de fato Sim. temos o manual da marca para trazer a melhor Sim. cliente, né? Muitas vezes pode passar batido na correria do dia a dia, mas ali é muito taxativo, nos traz muita clareza, né? Então me chamou bastante a atenção na apresentação que você de fato fez um cara crachá com o manual da marca. Então isso traz a importância para nós de fato lermos e nos atentarmos, né? Ao manual da marca. Sem dúvida, doutora Maria Eduarda. Inclusive, assim, nós temos as portarias todas, porque foi uma, né, a 37, que ela fala da registrabilidade, a possibilidade de registro de uma marca de posição. Em seguida, a gente teve a 71, que ela fala realmente do peticionamento, que é aí quando entrou realmente a prática do negócio, né, da gente poder efetivamente proteger essas marcas. Só que junto a isso tudo, a gente precisa do modus operandi, né, de como proceder. Então, a gente realmente tem que recorrer sempre ao manual de marcas. O manual de marcas é o que vai nos dar as diretrizes, o norte de como a gente vai proceder, inclusive de como o NPI como ele pode agir diante de algumas dificuldades, né? Então, assim, é um assunto novo, obviamente, não tem nem 6 meses, gente. Então, obviamente, muitos desdobramentos ainda virão, mas a gente já pode ter uma noção, é só pegar o item 5.13.2, que ele tá junto ali com as marcas tridimensionais, porque dá uma confusão. Tá, então, justamente por isso, o próximo caso que eu vou mostrar é essa confusão essa dúvida que pode ser suscitada ao NPI, e o NPI vai fazer ele vai levar essa dúvida em publicação, né, na IPI, publicando uma exigência, demandando ao titular que sejam tomadas algumas providências. Então, aí tem esse caso aqui que é bem interessante, bem peculiar, eu diria, porque ele é o seguinte, eu vou mostrar a garrafa primeiro, para vocês terem uma noção direito do que eu ampliei. Olha aí, ó. Peraí. Olha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá? Ela é uma garrafa, se não me engano, de conhaque, tá? Ela é uma garrafa diferente, assim, de alguma forma, tá? Garrafa de conhaque geralmente tem essa bojudinha, assim, ela tem uma certa configuração, assim, porém ela é toda com partes, assim, curvas, né, assim, entrecortadas ali. E o que chama atenção é essa pantera, né? A pantera negra aí. A Soraya estava falando, pantera com um emoji aqui. A pantera negra. E olha que interessante, o NPI olhou isso aqui e falou, pô, peraí, eles depositaram como marca tridimensional, tá? Até porque não existia previsão de marca de posição, então foi tridimensional. Então, diante disso, o NPI ficou com dúvida. Não sei se ele quer proteger a forma da garrafa, que ela tem que ser realmente, ter uma forma plástica bem distintiva para ser caracterizada como marca tridimensional, ou se ele quer marca de posição. Por que posição? Porque olha a posição da pantera. Ela não está chapada na frente da garrafa. Ela está dando a volta na garrafa, né? Então, é um aspecto interessante e peculiar, né? A posição. Não é assim que tem nenhum rótulo que você bota de chapado na frente da garrafa. Então, o NPI entrou em dúvida. Falei, eu quero saber, afinal, o que você quer. Eu vou ler para vocês, que fica melhor do que eu ficar mostrando letra, tá? Ele bota aqui, ó, o presente objeto apresentado suscitou dúvidas quanto à sua apresentação, de modo que não se está claro se o presente pedido deve ser avaliado como marca tridimensional ou uma marca de posição. E ele dá essa opção para o titular, porque efetivamente ele pode seguir como uma quanto a outra, mas ele tem que provar realmente que o aspecto plástico da garrafa, se ele escolhesse uma marca tridimensional, ele tem que mostrar o potencial distintivo, como ele mesmo ali coloca, de maneira que se possa ser aferido potencial distintivo
a partir da forma como o objeto é apresentado ao consumidor. Né? E aí olha, a garrafa tem que ser apresentada em 3 dimensões, né? Conforme o manual de marcas, a gente sabe que as marcas tridimensionais, a gente tem que apresentar várias vistas, além da vista perspectiva, que é a vista que é apresentada na petição. A gente tem que ter outras vistas para mostrar o aspecto tridimensional e distintivo. E aí a outra dúvida foi, caso opte, ou se for marca de posição, caso opte por continuar como marca de posição, ele tem que apresentar uma nova imagem da marca, de maneira que, essa parte que é interessante, que eu quero mostrar para vocês, a aplicabilidade do 5.13.2 do manual. Ele fala, caso opte continuar como marca de posição, ele tem que apresentar uma nova imagem, de maneira que contém o sinal marcado representado em linhas cheias e o seu suporte representado em linhas tracejadas. Eu vou voltar aqui, tá? Se for tridimensional, ele vai ter que apresentar as vistas. E eu até aconselho o cliente, se ele quisesse seguir como marca tridimensional, que ele ressaltasse a questão do... Porque olhando mais ainda de close, essa Pantera, ela tem um relevo fundo. Não é alto relevo, é baixo relevo. Então, é uma forma também de a gente mostrar para o NPI que é uma característica da garrafa, porque ela é travada lá em baixo relevo. Então, tem um aspecto diferenciado. Mas, se ele quisesse, como marca de posição, o que a gente teria que fazer aqui? Na verdade, a gente não ia proteger a garrafa. A garrafa ia virar o suporte. Lembra aquele suporte que eu falei, que eu dei no exemplo da plataforma elevatória, que ela é toda tracejada? Porque aquilo ali não é a proteção, eu não estou protegendo aquilo. Na plataforma, eu estou protegendo as cores. E aqui nessa garrafa, se eu fosse entrar com marca de posição, eu não estou protegendo a garrafa. Eu estaria protegendo a Pantera em linha cheia, em forma cheia, que é isso que eu vou proteger. Então, todo de formato cheio, aplicado nesse suporte que seria a garrafa tracejada. Então, assim, essas coisas eu expliquei ao cliente. Cumprindo aí com as orientações do manual e do NPI. Então, ele fala, voltando aqui, olha, você tem que apresentar uma nova imagem da marca, porque não vai ser mais aquilo, não vai ser mais a garrafa que você vai proteger. De maneira que contenha sinal marcado representado em linhas cheias, que seria isso, a Pantera, que ela vai em volta da garrafa, né? E o seu suporte, que é a garrafa, representada em linhas tracejadas. Aí ele fala, presente também, esses subitens aqui, são todos reproduções da parte textual que a gente tem que colocar, que foi o que eu botei lá na plataforma elevatória, escrevendo toda a parte textual da aplicação do sinal, né? No caso meu lá, foi as cores, e aqui seria a aplicação da Pantera. Ela é aplicada de forma curva, a gente tem que achar uma forma técnica de descrever isso, né? Do sinal aplicado ao suporte, uma definição do posicionamento, da proporção do sinal. Quando você fala da proporção do sinal, foi exatamente o que eu botei ali naquela figura, que é a figura real, né? Aquela foto que eu botei lá na plataforma elevatória, a figura real. Como é que ele é aplicado ali? É a proporção que você vê. E aqui na garrafa eu ia botar a foto da garrafa, é a proporção, como é que é a imagem aplicada na garrafa em si, né? Aí ele bota lá, no caso de reivindicação de cores, ele começa aí a desenvolver o tema, tá? Lembrando que ele sempre fala aqui, ó, o que falei ressaltar o conteúdo na nota técnica tal que define as diretrizes para exame de mérito desta nova apresentação de marcas. A citada nota técnica encontra-se na seção de referências do manual, ou seja, o manual de marcas, gente, é tudo que se quer, né? Se você precisa ler o manual todo para poder entender o processamento e os desdobramentos, o que pode acontecer, e até mesmo prevenir quaisquer dúvidas do NPI. Obviamente, como eu falei, é um assunto extremamente novo, que ainda vai gerar muitos desdobramentos, muitas exigências, e agora, por fim, do meu exemplo prático, eu coloquei agora as dúvidas do NPI, o que suscitou dúvidas, e agora eu vou dar manual é vida, exatamente. Soraya, manual é vida e amor, né? E aí,
Agora eu vou dar um outro exemplo do NPI, de decisão do NPI, mas não de dúvida, mas de certeza. Então, qual é a certeza que o NPI teve aqui? Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Vou virar a câmera de novo, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Temos uns pellets. Tá vendo os pellets aqui? Aqueles pellets. Tá? E aqui tem uma aplicação das cores no pellet. Tá vendo? Aqui, na época, ela foi depositada como marca figurativa por motivos óbvios, porque não existia previsão na marca de posição, tá? Inclusive, o apelido da marca para o cliente é Color Blue on Pellets. Veja bem, você já depende, é a aplicação da cor azul, posicionamento da cor azul nos pellets. É onde eu caracterizo, porque eu poderia botar em cima. Existem outras marcas que têm diferentes aplicações no pellet, tá? Mas esse caso aí, ele botou ali, ó, no pé, tá? Inicialmente foi depositado como marca figurativa, porque não tinha o que fazer, né? Tinha que dar algum jeito, e aplicação no objeto. E aí, agora vem a parte que eu quero mostrar para vocês da certeza, né? Uma foi a dúvida, agora é a certeza do NPI. O que ele fez? Olha o que ele fez. Depois da publicação da portaria, eles também deram houve a recepção, né, o processamento, de forma a adaptar a decisão de mudança de apresentação, mesmo aqueles pedidos que ainda estavam em fase de exame, para que fossem adaptados à nova realidade, digamos assim, a nova apresentação de marca de posição. Então, ó, olha a certeza do NPI aqui que ele fez, olha. Ele republicou, durante a análise, ele analisou, e ele republicou bem recentemente, no final do ano, né? Foi logo depois da publicação, foi em novembro. Olha que ele botou, pedido republicado após correção na apresentação, tendo em vista a conclusão das adaptações nos sistemas para o processamento de pedidos de marcas de posição, conforme a portaria 71. 71 é aquela que coloca, que disponibiliza o peticionamento, que veio depois da 37, tá? Publicado na RPI tal. Então, aqui foi a certeza, isso aqui é uma decisão ex officio do NPI, ele deu a certeza da análise dele, ele nem levantou exigência para a gente cumprir, para fazer nada, ele automaticamente transformou a marca, a apresentação em apresentação de marca de posição, como vocês podem ver aqui, tá? Então, assim, foram esses exemplos que eu queria trazer para vocês, né? Em pouco tempo, mas que bom que eu consegui vivenciar isso tudo aí. E só compartilhar com vocês, que eu acho importante compartilhar esses desdobramentos, essa análise, o que você pode ter em mente, né, para você analisar uma marca de posição, e os desdobramentos, o que o NPI pode pensar, o que ele pode, cuidado com marcas que podem ser tridimensionais, cuidado como ela está sendo apresentada, a marca é uma forma comum, é um aspecto plástico comum, olha se tem alguma aplicabilidade de sinal, de símbolo, de uma forma peculiar. Você tem que conversar com o cliente, entende? E voltando um pouquinho para a importância do manual, né, que a gente estava falando, eu tinha notado aqui de falar que o próprio manual ele prevê exemplos do que pode ou não, assim, com relação à especificação nessa parte das marcas de posição, é bem legal, porque ele se antecipa, né? Ele prevê as possíveis exigências que podem ser formuladas em pedidos, né? E aí eu trouxe até aqui, por exemplo, trouxe um papelzinho, nesse caso aqui, que era uma panela, né, com aqui essa marquinha nessa parte da panela. E aí, originalmente, tinha sido depositado como utensílios não elétricos para cozinhar, utensílios para cozinha. E aí, o INPI formulou uma exigência e aí a especificação ela ficou mais restrita. Então, assim,
o próprio manual aqui traz, Exato. né, alguns exemplos bem legais para dar aí um norte, né? E muita coisa a gente Mobilidade. pode evitar que o NPI tenha dúvida ou traga um cumprimento de exigência Exato. no depósito, né? Essa Então, análise crítica aí indo que a gente tem que fazer Uhum. antes da gente efetivamente entrar com o pedido. Foi exatamente o que eu mostrei para vocês no primeiro exemplo. Eu poderia muito bem pegar a figurativa, mas não é. Você tem que estar atento aos sinais que a própria marca ela mostra para você. Linha tracejada, liga o alerta. Porque ele não tá, linha tracejada não está querendo proteger aquilo ali. Apenas o esqueleto, o suporte onde você vai aplicar o sinal, o símbolo. Então, tem que ficar sempre alerta com essas coisas. Uhum. Inclusive, eu ia te perguntar justamente isso, doutora Patrícia, que você está expert aí nas marcas de posição. Dá uma dica para a gente, né, para mim e para o pessoal aqui que não está acostumado com esse tipo de modalidade, né, para evitar algum problema, alguma exigência do NPI na preparação de algum pedido futuro. O que você vislumbra aí de Eu acho importante a gente, dica acho que mesmo uma das principais entre a gente dicas, se eu posso dizer assim, que a gente pode avaliar é quando a gente receber ou um pedido de figurativa ou um pedido de tridimensional, a gente tem que ser muito analítico no sentido, é uma forma comum daquele o que esse objeto, esse objeto da marca figurativa ou tridimensional, o que ele quer proteger? Né? O meu caso foi bem assim gritante, porque era uma plataforma elevatória, ele quer proteger o quê? Plataformas elevatórias. Então não, você não vai proteger aquilo, você não pode proteger porque é descritivo. Então cai no 124.6. Então, assim, eu acho que principalmente quando a gente receber marca figurativa ou tridimensional, então, mais ainda, porque o NPI tem sido ultra exigente para deferir pedidos de marca tridimensional, verificar se realmente é o aspecto plástico daquele objeto que o cliente quer depositar ou se verificar se existe algum símbolo, algum sinal, alguma coisa aplicada a esse objeto que caracteriza uma posição peculiar, como o próprio manual de marcas ele delimita ali. Então, essas coisas a gente tem que ter bastante assim em mente. E se você receber, olha, eu me lembro assim, em vários casos, quando a gente não tinha ainda essa previsão, vários casos a gente recebia de marcas com linhas tracejadas já. Porque, na verdade, eles não queriam proteger nada daquilo. E sim posicionamento mesmo de determinadas ou palavras, alguma coisa assim, ou figuras, ou sinais, símbolos, naquele objeto. Então, assim, em princípio, assim, o que eu posso dizer é sempre ligar o alerta nesses tipos de marca, figurativas e tridimensionais. Essa do pallet que eu mostrei para vocês também é um outro exemplo. Eu posso proteger, porque ele estava mostrando ali como um aspecto tridimensional. Mas não é, porque é um pallet para container. Então, não bate, vai ser indeferido de pronto. Então, o que eu tenho que observar ali? Aquilo ali não vai ser o objeto da marca. Aquilo ali vai ser alguma coisa, certamente, que está sendo aplicado àquele objeto que é de uso comum. Então, no caso aqui, foi a aplicação da cor azul lá no pé do pallet, né? É justamente identificar mesmo o objeto em si. Então, eu acho que assim, o principal é a gente ver esses aspectos assim, para a gente não suscitar dúvidas, ou até mesmo, né? Porque vai ser, no caso, vai suscitar dúvida, vai ser exigência. O NPI vai pedir para a gente esclarecer. Então, dar maiores informações, para provar que realmente é daquela forma que a gente pediu. E é basicamente isso. E a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, porque temos aí 5 meses e que entrou em vigor, né, esse peticionamento. Então, assim, eu tenho esses exemplos que já são bem interessantes para mostrar o que pode acontecer, né, tanto do pedido em si, quanto da dúvida e da certeza, da própria decisão do próprio NPI de converter a apresentação.
E no mais, a gente vai acompanhando no decorrer. Muito rica a tua Muito informações, obrigada. doutora Patrícia. E esse é o Oi? propósito, né? Tu vê, para tentar sempre ao Sim, depósito, como falasse anteriormente, né? Para já fazer o depósito com as maiores sim. informações, né? E como eu falei anteriormente, e a doutora Patrícia falou agora, nada como a prática, para a gente ver como que isso realmente vai funcionar, né? Como que o examinador vai olhar para esses depósitos, Exatamente. como que vai se E comportar a aí. dica final, eu acho que é a mais importante, né? Parafraseando aqui a doutora Soraya, manual de marcas é vida, gente. Olhem na dúvida, olhem sempre o manual, que ele dá o norte, ele é o norte, Verdade. sabe? Por mais que a gente ainda tenha dúvidas, que elas sempre surgem, eu, por exemplo, tenho mais de 20 anos de PI, e a gente sempre tem dúvidas no meio do caminho, cada caso é um caso, a verdade é essa. Cada caso a gente sempre aprende com ele, mas o manual, ele realmente, ele não te deixa na mão, sabe? Então, essa é a dica final. Olha o manual. Sempre, 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 sempre. Porque ele vai te dar mais segurança, sabe? Para você realizar. Mesmo que depois o NPI levante uma exigência, porque o NPI tem uma análise extremamente subjetiva. Então, não tem como eu falar, não, com certeza pode ser que, por exemplo, no meu pedido de registro, que foi no dia seguinte à publicação, ele requeira, através de uma exigência, maiores detalhes quanto ao posicionamento, à descrição no suporte, eu não sei. Mas, mas eu fiz de acordo com os requisitos. Então, assim, o manual não vai deixar você na mão, não vai deixar você trocar uma coisa por outra, você ter a certeza de como você vai fazer. Você vai ter a certeza de como proceder. Né? Por mais que não seja o pedido perfeito, mas ele vai ser bem direcionado. E dá exemplos e Didático, a tudo mais. linguagem é muito clara. Eu sempre... Sim. Gente, temos alguma pergunta no chat? Eu acho que não. É. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Se não, a gente vai concluir por aqui. Mais uma vez, o assunto é muito novo, né? Muito recente. A gente não consegue precisar aí uma linha reta do procedimento do INPI, do que ele vai adotar, uma caixinha de surpresas. Sim. Mas a gente tem alguns nortes, né? O próprio manual, a portaria, os casos aí que a doutora Patrícia trouxe pra gente. Porque é isso, é muito de caso a caso, né? Não só nas marcas de posição, todas as marcas, caixinha de surpresas. E é isso, gente. Eu quero agradecer aqui a audiência de todos. Os demais participantes, né? Obrigada, Meus colegas do trio. Paula, Que a Maria gente fez um trabalho Eduarda. muito legal. Muito obrigada. Nada. Né, pela oportunidade. A Soraya também, que nos auxiliou, sempre presente, né? Sempre solícita. Então, Demais. muito obrigada pela oportunidade. Superamos esse né? Feliz com o convidado e de conhecer vocês também. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Sim, foi um desafio e também. foi maravilhoso para a gente poder compartilhar nossas experiências, nossos conhecimentos e agradecer mais uma vez a doutora Soraya, como ela bem disse, e a gente ia gostar. Não, foi ótimo. Eu quero convidar, assim, mais uma vez a todos aqui, a audiência toda, quem é atuante na área de PI, quem não for, quem é curioso, qualquer um a participar da nossa comissão de propriedade intelectual da OAB do Guarujá. Todos serão muito bem-vindos, né? E é isso, se vocês ficarem com alguma dúvida, enfim, podem mandar pra gente, para os nossos Instagrams, podem entrar em contato. E a gente se vê na próxima live, no próximo desafio. Boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos.